Quando um planeta ele entra num processo de autodestruição, são acionadas as ordens de alto escalão dos quadrantes da galáxia e até de outras galáxias, tá? Aqui a gente está falando de ordens enoquianas, ordens de Enoque, ordens de Zadok e ordens de Melquisedeque, tá? Quem nunca ouviu falar esses nomes, pode dar uma pesquisada nas ordens enoquianas, Zadok e Melquisedeque. Essas ordens, elas são acionadas em caso de socorro a algum planeta, algum local que está entrando no processo de falência, de autodestruição. Tá? Que foi o caso aqui do planeta Terra. A gente sabe que hoje essas linhas de tempo, elas não vão mais acontecer de autodestruição, mas eu quis trazer isso para a gente entender o que está acontecendo aqui, porque todos esses seres, tudo isso aqui, certo? Então, quando são convocadas as ordens Zadok, Enoque e Melquisedeque, muitos seres vão vir trabalhar nesse projeto, nessa missão. A gente está falando de altas consciências, consciências de muita luz. Então, para se trazer essas consciências enormes para esses quadrantes da galáxia, onde nós estamos, existe um portal. E esse portal, por aqui, é Sirius. Sirius é o portal de entrada das grandes consciências para cá, certo? É por ali que essa entrada ocorre. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês entenderem essas consciências, tá? Fazer porque muitas vezes não é explicado, todo mundo acha que é o mesmo ser, que são as mesmas coisas, tá? Eu vou fazer essa descida com Arcanjo Miguel, para vocês entenderem, tá? Existem algumas nomenclaturas que o pessoal chama alguns seres, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre Lorde, né? Lorde Melquisedeque, Lorde Metatron, Lorde Micá. O que acontece? Essas consciências gigantes, como eu ia dar o exemplo de Arcanjo Miguel, a gente pega uma consciência gigante, Micá. Micá fez a entrada nesse quadrante onde nós estamos da galáxia, essa consciência gigante, através de Sirius, que é esse portal de entrada. Porém, para poder trazer uma consciência que vibre próxima das nossas consciências, não estou nem falando aqui da Terra, estou falando aqui dentro desses quadrantes que nós estamos. Esse ser precisa dividir, né? Aí entra aquela coisa de fragmentos de alma fractais, que a gente chama. Então, Micá, ele se divide num ser chamado Micael, tá? Esse Micael também se subdivide, chegando num ser chamado Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel também se divide em algumas partes. Um desses fractais é Ashtar, o comandante, né? Do comando Ashtar, que é um fractal de Arcanjo Miguel. Quando você pega Ashtar, também se divide em alguns fractais, né? Onde a gente pode pegar um fractal dele, Elmoria Khan, ou Elmoria, como chamam, né? Que é o mestre ascensionado, supremo governante azul. Tá? Então, quis trazer essa ordem para vocês entenderem os tamanhos que são essas consciências, né? Então, você vai ter o Lorde Metatron, depois você vai ter Metatron até chegar Anjo, Metatron e essa subdivisão de seres, né? Todos esses seres que hoje estão, vamos dizer, ativos aqui no planeta, né? Quando a gente pega, por exemplo, Ashtar, né? Ashtar também tem fractais hoje encarnados, né? Elmoria era um que estava aqui encarnado, né? Viveu algumas vidas, Rei Arthur, para citar uma delas, né? Então, são seres que encarnaram aqui, são fractais que carregam essa linhagem deles, tá? Então, quis explicar isso, pegar essa analogia com Sirius sendo o portal de entrada dessas consciências. Eu vou falar um pouco, porque
muitas vezes eu penso, né, pessoal, que a nossa ciência, o que a gente consegue entender, da, tentar explicar sobre um ser como o Melquisedeque, foge do que eu posso ter de entendimento ou do que eu posso expressar, né? Porque são consciências muito grandes, muito grandes. Mas quando você pega, né, ordens de Melquisedeque, ordens Enoquianas, são escolas profundas de ensinamentos dentro da galáxia. Então, muitas das sementes estelares que estão encarnadas hoje pertencem a essas ordens enoquianas, de Melquisedeque e de Zadok, tá? Porque vieram para cá nessas épocas onde o planeta estava nesse processo de autodestruição. Então, essas ordens são convocadas para virem atuar no resgate desse planeta, para ver se tem como fazer um caminho diferente que não seja esse de autodestruição, tá? Então, resumidamente, é isso, tá? Depois, como é que a gente vai seguindo, né, nesse processo, né? Então, a gente vai entrando dessas ordens, existem vários comandos, né? Vários comandos que são formados específicos para se trabalhar em alguns projetos, né? A gente pode citar aqui Comando Ashtar, Comando Santa Alda, Comando Santa Ametista, algumas outras ordens, né? As ordens marianas, né? Que são as ordens de Mãe Maria, né? As ordens dos Kumaras, né? A gente pega, muita gente vê falar sobre Sanat Kumara, dentre outros seres, né? Que são as ordens dos Kumaras, né? Sananda tem fractais, provavelmente, né? Eu acho que não seria assim tão comum, tá? Mas provavelmente deve ter. Quando entrou nesse processo de autodestruição, isso já faz um tempo, tá? Não saberia precisar, porque esses seres já estão encarnando aqui há muito tempo, né? A gente já teve falhas em Lemúria, em Atlântida, então eu acredito que desde lá já tenham essas ordens aqui na volta, porque por mais que pareça muito tempo para nós aqui encarnados hoje, isso é um piscar de olhos, né? No tempo atemporal que a gente fala do universo, né? Então, isso aconteceu. Então, a gente tem essas ordens, né? Comandadas também pelo arcanjo Metatron, né? Porque a gente fala muito desses comandos, mas é como se tivesse uma júdice ali, um processo. Metatron, né? Ele coordena também para que essas ordens possam atuar e seja estabelecida. Então, você imagina toda uma hierarquia diferente do que nós conhecemos aqui por hierarquia, trabalhando em todo esse processo, né? Depois vai chegar as linhagens espirituais, né? Que vão formar essas coisas que a gente busca como origem cósmica, né? Origem cósmica no sentido aonde fulano é de Sírios, o outro é das Pleiades, o outro é não sei da onde. Vai entrando em tudo isso, né? Que são as sementes, né, conhecidas como os mestres de luz e som, né, mestres de luz e som. Então, aí a gente chega, né, no propriamente dito em nós, que estamos aqui encarnados fazendo isso. Mas o que eu queria trazer de reflexão seria mais ou menos isso, né? Por exemplo, hoje nós temos vários seres que pertencem a Comando Ashtar, encarnados aqui, né, os ashrams, chamam, né, que têm as suas linhagens espirituais também. E quando a gente nisso, a gente pode entender um pouco, talvez, de toda a viagem, de todo o processo que a alma nossa fez ao longo desses anos, ao longo das encarnações, desses milênios, né, séculos. Quantos de nós já não tivemos experiências em outros planetas para podermos estar aqui hoje participando de forma mais efetiva, fazendo também uma movimentação em relação a isso, né? Todos os seres que estão encarnados hoje aqui nesse planeta estão sob a influência do zodíaco. Estar na influência do zodíaco não tem dentro dessa roda de samsara. Então, você fazer a ascensão, mudar a frequência, mudar essa dimensão, também faz parte de você desvencilhar do zodíaco, das influências dele, e poder transitar dentro de uma outra dimensão. Então, você vê que
os processos, né, que a gente vai fazendo, eles têm toda uma conexão, né? Tem todo um trânsito. Passado esse período que a gente entrou em quarentena, né, que eu estava explicando há pouco, então é como se o nosso planeta, inteligentes, né, porque aí a gente vai chegar em quem está dirigindo isso tudo agora, nesse momento no planeta. Quem está tocando, vamos dizer, esse barco é Sananda, Jesus. Logo depois dele vem Arcanjo Miguel. É eles que tocam, embora esses dias eu explicando lá pelo Instagram, né, que existem dirigentes espirituais em cada lugar, em cada nação, no próprio planeta, né? Para dar o exemplo, o dirigente espiritual aqui do Brasil é Ismael. Comentei isso na live passada lá no Instagram. O dirigente espiritual aqui do planeta é Eliel. Quem comanda isso externamente, fazendo essa ligação com esses comandos e tudo mais, Arcanjo Miguel e Sananda. Aí a gente entra com todos esses comandos, todas essas égoras, os exércitos, né, como chama o exército mariano, de Mãe Maria, exército micaélico e todos esses outros, né?